Provérbios capítulo 17. Melhor é um bocado seco e sua quietude do que uma casa cheia de sacrifícios e com contenda. Um servo sábio terá domínio sobre um filho que causa vergonha, e terá parte da herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O perverso atenta para os falsos lábios, e o mentiroso dá ouvidos à língua maldosa. Quem zomba dos pobres envergonha o seu Criador, e aquele que se alegra com as calamidades não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são seus pais. O discurso excelente não cai bem ao tolo, muito menos o lábio mentiroso ao príncipe. Como pedra preciosa é o presente aos olhos de quem o recebe. Para onde quer que se volte, prosperará. Como pedra preciosa é o presente aos olhos de quem o recebe. Para onde quer que se volte, prosperará. Aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas aquele que repete um assunto separa os muitos amigos. A repreensão entra mais em um homem sábio do que 100 açoites no tolo. O homem mau busca apenas a rebelião, portanto, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Que uma ursa rouba de seus filhotes, encontre um homem. Vamos lá. Que uma ursa roubada de seus filhotes encontre um homem, em vez de um tolo na sua loucura. A quem quer que recompense o mal pelo bem, o mal não partirá de sua casa. O princípio da contenda é como alguém que deixa a água sair. Portanto, deixa a discórdia antes que haja rixas. Aquele que justifica o perverso e o que condena o justo, ambos são abominação ao Senhor. De que serve, na mão do tolo, o preço para comprar a sabedoria, visto que ele não tem coração para ela? Um homem ama em todo o tempo, e na adversidade nasce um irmão. Um amigo ama em todo o tempo, e na adversidade nasce um irmão. Um homem vazio de entendimento aperta a mão e se torna fiador na presença de seu amigo. Aquele que ama a transgressão ama a contenda, e aquele que exalta o seu portão busca a destruição. Aquele que tem um coração mau não encontra o bem, e aquele que tem a língua perversa cai ao dano. Aquele que gera um tolo para a sua tristeza, o faz. Aquele que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai de um tolo não tem alegria. Um coração alegre é como um bom remédio, mas um espírito partido seca os ossos. Um homem perverso tira um presente do peito para perverter os caminhos do juízo. A sabedoria está diante daquele que tem entendimento, mas os olhos de um tolo estão nos confins da terra. Um filho insensato é uma aflição para seu pai, e amargura para aquela que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem atacar os príncipes por equidade. Aquele que tem conhecimento poupa as suas palavras, e um homem de entendimento é de excelente espírito. Até um tolo, quando fica quieto, é contado como sábio, e aquele que fecha seus lábios é estimado como um homem de entendimento. Maravilha, gente. Esse foi o capítulo 17. Vamos a breves comentários. Um servo sábio terá domínio sobre um filho que causa vergonha, e terá parte da herança entre os irmãos. Então, isso aqui ensina muito sobre o ato de servir e sobre ser sábio. E também sobre o tanto que é ruim ter um filho que é tolo, né? Que causa vergonha, que é tolo, que ele vai dizer logo a seguir. Em seguida, ele vai falar também sobre que o crisol é para a prata, deve ser uma máquina de derreter prata. E o forno é para o ouro. Mas o Senhor prova os corações.
Ou seja, Deus cria as provações para ver o quão fortes somos e o quão dispostos estamos a entender do método dele e perseverar no que estamos fazendo. O perverso atenta para os falsos lábios e o mentiroso dá ouvido à língua maldosa. Gente ruim quer aprender a fazer ruindade, por isso eles vão dar ouvidos a outras pessoas ruins. E por ali mesmo eles vão pelos caminhos deles, né? Vão no grupo deles, na cultura deles. Da mesma forma que boas pessoas vão buscar bons ensinamentos, buscar a forma de fazer as coisas da maneira adequada. Então, os filhos dos filhos são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são seus pais. Pelo filho, você sabe o quão bom foi o pai. Se o filho está em um bom caminho, o pai certamente foi bom. Se o filho está em um mau caminho, não que o pai foi ruim, mas que em algum ponto ele pode ter falhado, ou até mesmo Deus provou os filhos e eles não estavam prontos. Um grande exemplo disso, gente, é o caso do juiz Eli e do seu sucessor, o juiz Samuel. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias eram 2, de acordo com as passagens bíblicas que eu lembro, eram 2 rabinos, 2 homens do templo lá de Jerusalém, dos judeus, que eles eram corruptos, né? As primícias da comida, da carne lá que o pessoal ia deixar para Deus, para o templo, eles pegavam para si e faziam banquetes com jovens, né? Banquetes para, enfim, bebedeira e tal. Então, Eli foi um bom juiz, pelo que estava na Bíblia, mas ele fechou os olhos aos erros de seus filhos. Por consequência, os filhos morreram lá na guerra, quando Israel perdeu a Arca da Aliança, e tudo está na Bíblia, no livro de Samuel, salvo engano. E aí, ele morreu, o Eli, quando ele recebeu a notícia da morte dos filhos, porque Deus já havia avisado que ele estava vacilando, digamos assim, que ele estava errando. E Samuel também foi um juiz de Israel, justo, escolhido desde criança para isso. Não há indícios de que ele foi errado com os filhos, como Eli foi, só que os filhos de Samuel também erraram. Mas diferente de Eli, quando Samuel ficou sabendo do erro dos filhos, né, que também eram juízes na sua época, que Samuel era um juiz maior e os filhos eram juízes regionais, tipo isso, Samuel também, no caso Samuel também não, Samuel puniu os filhos, ele tirou a judicatura dos filhos, ele tirou o direito dos filhos serem juízes, diferente de Eli, que passou a mão ali na cabeça dos filhos, porque as situações ali talvez fossem favoráveis. Estou dizendo isso de acordo com minha leitura bíblica, tá? Do livro de Samuel. Então aqui está um exemplo, porque nos filhos você enxerga as obras dos pais, e nos netos, os pais, né, os avós, ficaram glorificados porque os filhos souberam criar os netos. Seriam algo mais ou menos assim nessa passagem. Então, quão bom seria ver que minha filha Atena soube criar os filhos dela, e um dia eles estiverem assistindo aqui meus vídeos, ou aprendendo de outra forma, através dela, né? Então, a repreensão entra mais em um homem sábio do que 100 açoites no tolo. A pessoa que está tentando fazer o certo, gente, ela tem vergonha de errar. Quando ela é repreendida, ela poxa, eu errei, ela memoriza, né? Para concurso é muito isso. A gente estuda tanto, a gente tem tanta vergonha de errar uma questão que a gente já estudou, que quando a gente vai fazer questões, a gente começa a memorizar as respostas com base no que a gente erra. É uma técnica de estudo, inclusive. Sai lá errando um bocado de questões, mas como você não gosta de errar, você vai memorizando as respostas. A sua mente já está calibrada para isso. E aí, gente, num tolo, uma pessoa que não está nem para nada, que tanto faz, tanto fez, você pode dar 100 chicotadas dizendo qual a coisa correta, ele vai continuar fazendo errado. Por isso que tem gente que é chamado de burro, porque o burro, você guia ele metendo a chicotada, né? Para poder ele ir. E ele também só vê aqui onde a viseira tá, porque o restante é distração e tal, ele tem que ficar ali, entendeu? Então, é isso. Aí aqui tem umas partes interessantes, né? Por exemplo, aquele que justifica o perverso e que condena os justos, ambos são abominações ao Senhor. Justificar o perverso, para mim, é defender o perverso. Então aí viria a pergunta, baseado nesse versículo, eu posso dizer que o advogado que defende uma pessoa que ele sabe que é culpada, que é criminosa e tal, ele é uma pessoa abominável aos olhos do Senhor?
Porque ele, no caso do advogado já saber que a pessoa é culpada, né? Mas aí vai vir aquele argumento. Pô, mas todo mundo merece o contraditório e a ampla defesa. E aí eu não sou eu que vou dar a resposta aqui, né? Até porque eu quero ser juiz, eu não posso responder essas coisas aqui, porque senão um dia vão usar contra mim no tribunal. Um coração alegre é como um bom remédio. Quão bom, né? Ver uma pessoa alegre, ver uma pessoa com energia para viver, uma pessoa que fala boas coisas. Mas um espírito partido seca os ossos, né? Uma pessoa triste, uma pessoa carrancuda e tal. Quão pesada a energia dessas pessoas. Um discurso excelente não cai bem ao tolo, muito menos o lábio mentiroso ao príncipe. Então, você quer estar em uma posição de governança, a mentira não cai bem. Você está plantando pilares ruins para centenas, milhares de pessoas, né? Um príncipe. Então, por isso que a verdade é tão importante, né, gente? Então é isso. Encerrando aqui mais um capítulo, vamos para o próximo.